Já são 2 meses de epidemia e pesquisadores do mundo todo ainda se perguntam como age exatamente o novo coronavírus, o Covid-19. O repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com a médica brasileira que esta semana participou do debate na Organização Mundial da Saúde. Agora ele já tem nome, Covid-19. Ele é o novo coronavírus, que surgiu no final do ano passado na cidade chinesa de Wuhan. Já são quase 2 meses de epidemia. Os médicos ainda têm mais dúvidas que respostas, mas estão mobilizados. Esta semana, em Genebra, aconteceu um encontro mundial. O que será que foi discutido nessa reunião a portas fechadas na Suíça sobre o coronavírus? Nós viemos até o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo para conversar com uma professora que estava lá e que participou de uma reunião por videoconferência com os médicos chineses, falando direto do centro da epidemia. A gente ouvia todos os relatos deles do que está acontecendo, bastante dramático, muito... Tipo, o que te chamou a atenção assim, eles não dormiam, a média de dormir eram 2, 3 horas por noite dos profissionais de saúde, não é só médico, das equipes. Eles estavam trazendo gente de outros lugares, eles estavam realmente sobrecarregadíssimos. Mas tem essa questão de não ser muito abertos, né? Então, a sensação que a gente tem é que eles não estavam contando tudo o que estava acontecendo. A doutora Ana Levin foi uma entre 400 cientistas do mundo todo convidados para essa reunião de emergência, que tinha 2 prioridades. A primeira é tentar conter imediatamente essa epidemia. E a segunda, que é um pouquinho mais tardio, é tentar conseguir drogas e vacinas, mas que isso não acontece de imediato. Os coronavírus se hospedam normalmente nos morcegos. E às vezes esses vírus sofrem mutações. Acabam então pulando para o ser humano, ou diretamente, ou usando algum outro animal como intermediário. Quando alguém se infecta, pode passar o vírus para outras pessoas, que passam para mais gente, e assim pode começar uma epidemia. A de agora, ao que tudo indica, começou no mercado de peixes, que também vendia outros tipos de animais. Ainda é um mistério por que começou nesse lugar a epidemia de Covid-19 em Wuhan. Um novo desafio para o ser humano. Nunca se entrou em contato com esse vírus antes. Portanto, ninguém tem imunidade. A gente está falando do que acontece em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, e é para lá que nós vamos agora, para conversar pela internet com o médico francês Philippe Klein, que é diretor de uma clínica na cidade. Quando começou a epidemia, ele poderia ter ido embora, de volta para a França. A mulher dele foi, o filho dele foi. Mas o Dr. Klein escolheu ficar para trabalhar, para atender pacientes no meio da epidemia de coronavírus. O governo da França me pediu para ajudar na retirada dos cidadãos franceses daqui. Quem tivesse algum sintoma não poderia embarcar no avião. Algumas pessoas ficaram em Wuhan. Meu trabalho é dar assistência a elas. Um dos franceses que não puderam sair estava com o vírus. Eu o examinei e dei o diagnóstico. Isso faz 2 semanas. Naquela época, quem tinha sintomas leves, como febre e tosse, poderia ser tratado em casa. Se fosse hoje, ele teria que ir para uma quarentena num estádio de futebol ou basquete. O objetivo é conter todos os casos positivos. Como esse paciente está agora? Ele está muito bem, totalmente recuperado. É muito importante dizer que até agora, 97% dos doentes infectados se recuperaram. O Dr. Philippe vive há 6 anos em Wuhan. Desde que a epidemia começou, a clínica onde ele trabalhava não está funcionando. Agora, o médico percorre as ruas vazias da metrópole, visitando as casas dos europeus que ficaram por ali, para ver se está tudo bem e para que ninguém precise, de fato, se internar num hospital. Hoje, se você tiver algum problema, é muito difícil conseguir atendimento. Se você tiver uma apendicite, por exemplo, e começar a sentir febre, você vai ao hospital e vão testar se você tem ou não o coronavírus. Se você não estiver infectado, não vai encontrar cirurgião, anestesista, porque todos os médicos estão na mobilização contra o coronavírus.
Na reunião desta semana na Suíça, muitos especialistas questionaram a estratégia chinesa de isolar a cidade de Wuhan. E o Dr. Felipe, que está lá, o que acha? Ela é totalmente eficaz. É esse esforço gigantesco das autoridades chinesas que permitiu identificar os infectados e evitar que o vírus se espalhasse mais. Desvendar o mecanismo de transmissão do vírus é um dos principais objetivos dos pesquisadores que estiveram na Organização Mundial da Saúde, como conta a professora Ana, da USP. O que a senhora gostaria de saber sobre o coronavírus que ninguém sabe? O que eu gostaria de saber é exatamente por que e como ele transmite. Por que o ser humano consegue transmitir de uma pessoa para outra. O que acontece? Isso, talvez quando a gente entenda melhor, a gente consiga controlar. É só de pessoa para pessoa, por exemplo, uma maçaneta? Essa é outra pergunta que se discutiu muito. Aparentemente, o ambiente tem algum papel. O quanto? Adianta você sair jogando spray nas calçadas, como está fazendo na China, intoxicando as pessoas? Isso ninguém sabe. É outra dessas perguntas que foi levantada lá como essencial para responder. Qual que é o período de incubação para esse novo coronavírus? Para quem vai ter sintomas, 5, 6 dias. 5, 6 dias. Da hora que você se contaminou com alguém, com alguma coisa, até a hora que você começa a ficar doente. E se nesse período de incubação transmite ou não, não se sabe. É isso, não se sabe. Um estudo publicado esta semana por médicos de um hospital de Wuhan ajuda a entender como o vírus se espalhou. 138 pacientes foram avaliados, 41% se infectaram dentro do hospital. Eram funcionários ou pessoas que estavam lá por causa de outras doenças, mas que acabaram tendo contato com pacientes que tinham o coronavírus, mas que não estavam isolados porque chegaram ao hospital sem os sintomas típicos, como febre e tosse. E justamente quem já tem alguma doença e ainda pega o coronavírus é quem sofre mais risco de consequências graves. Gente que tem algum defeito de imunidade, algum problema de imunidade, ou pessoas idosas. Se a gente parar para pensar, é isso que acontece inclusive com a influenza, com a gripe. Quem que vai morrer por causa de gripe? Velhinhos, né? Pessoas idosas. Mas ela lembra, essa é uma pequena minoria, porque para a maioria, a infecção pelo Covid-19 é um resfriadão. Isso é um resfriado que a maioria das pessoas vai curar sozinho. E lá em Wuhan, na China, no centro da epidemia, o médico francês que não quis voltar para a Europa também mostra otimismo. De 1 a 10, quão seguro o senhor se sente? Talvez 8. Nós, médicos, fazemos de tudo para nos protegermos. A gente sabe que é arriscado, mas eu quero pensar positivo.